tem que pensar no amor. Casamento, ele é um contrato, sim, Dá aquilo que a gente não teve. porque o planejar é a chave de tudo, né? Todo mundo feliz, todo mundo vai pensar no melhor. E aí nele a gente escolhe as regras dessa relação. Se rodar é um problemão, né? É um problemão e é um problemão da família. Ah, não, vou pagar o mínimo possível. A separação parcial de bens, então tudo que adquiriu na constância da relação vai ser partilhado. Até que ponto isso vai ser bom? O divórcio não é o final, é uma possibilidade de reconstrução. Sejam muito bem-vindos ao 5º episódio do podcast Tua Conta do Avesso. E hoje temos uma convidada especial. Todos os outros foram especiais, mas essa é mais uma convidada especial para vocês. A gente trouxe um tema hoje para falar sobre divórcio, regimes de casamento e pensão alimentícia, e nada melhor que trazer uma especialista na área da família, né? Seja muito bem-vinda, Gisele Grendene, doutora Gisele Grendene. Obrigada, vai ser um prazer falar para vocês. Eu acho que a gente vai trazer uma pauta bem interessante, importante para as mulheres, principalmente quando se fala de regime de casamento. Com certeza. E aí, essa questão do regime de casamento, por que eu trouxe essa pauta, né? Porque ela é muito financeira também, né? Essa escolha, ela é muito importante, tanto regimes de casamento, divórcio e tudo mais, pensão alimentícia, é uma escolha financeira também, né? Então, a gente tem que pensar no amor, aquela coisa toda, todo mundo se amando, e aí em algum momento vai pesar esse lado, né? Então, por isso que eu trouxe essa pauta. Mas antes de entrarmos na pauta principal, a gente vai conversar um pouquinho sobre a tua infância, sobre as tuas primeiras lembranças do dinheiro na tua família, né? E aí talvez não seja na infância, porque às vezes não se lembra, ou foi mais pra frente, na adolescência, né? Cada um tem uma memória. Então, gostaria que tu comentasse um pouquinho pra nós quais são as tuas primeiras memórias, assim, com relação ao dinheiro, como que a tua família tratava, né? Se era um problema, se não era. A minha lembrança, né, em relação à questão financeira, dinheiro, a planejar dinheiro, veio de um comércio familiar que se tinha, que eu trabalhava junto, né? Então, nós tínhamos toda uma organização. Sempre se enxergou tudo como empresa, inclusive a pessoa física, que hoje eu distingo que era assim na infância, né? Sempre foi organizada e pautada em cima do que era planejamento dentro da pessoa jurídica. Então, toda a nossa organização familiar gerava o que se gerava enquanto finança dentro da pessoa jurídica, né? Mas assim, e também assim, hoje eu entendo que existia uma crença limitante, porque se para se ganhar teria que se trabalhar em excesso, né? E isso também levava a não gerar prazer, né? Isso acabou gerando durante muito tempo uma crença limitante. Então, para mim alcançar algo, eu tenho que trabalhar muito, muitas horas. E o que o financeiro tem que me gerar, ele fica podado, porque eu tenho que ganhar mais, manter mais, né? E aí acaba sendo esse ciclo. Sim, como se tu sempre tivesse que aumentar a meta e trabalhando muito e com pouco tempo para aproveitar, né? Isso, exato. Então, hoje a gente já comenta mais sobre isso, né? De ter um tempo ali que tu também precisa viver, né? Tem que ter o trabalho, mas também a gente tem que ter aquele momento de lazer, assim, que muitas vezes a gente fica só trabalho, 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 muito trabalho pro dinheiro e fica focado Mas naquilo, sabe né? que ontem até eu tive a oportunidade de conversar com 2 empreendedoras do ramo da beleza e elas me comentaram assim, eu verifico que a gente vem de uma geração onde se postar, se comentar que está se trabalhando muito, faz com que trabalhe cada vez mais, né? E parece que se tu não faz isso, tu não vai prosperar. E é uma questão de hábito de organização, na verdade, né? Para te ter equilíbrio entre os dois e demandar, né? Fazer gestão do seu negócio, que ele é fundamental. Com certeza. Principalmente o pessoal autônomo fica muito nessa coisa que é só tu, né? Só tu que decide, só tu que trabalha, tu que resolve, tu que vai na tua audiência, né? E aí isso desgasta mais ainda, né? Então é bem interessante também quando a gente puder delegar funções para outras pessoas também, né? Que é dar uma desafogada no. E tem essa possibilidade, né? Tem essa possibilidade. É só tu encontrar alguém que tenha o mesmo foco, a mesma forma e ética e forma de compreender. Não é fácil, não, porque quando tu oferece um trabalho mais personalizado, fica mais complicado de tu fazer a demanda, né? E porque tem muita pessoalidade no trabalho que muitas vezes tu presta, que é a minha situação, acredito que a tua também. Então, as pessoas têm a expectativa de serem acudidas e que tu dê os retornos, né? E isso faz com que tu tenha a dificuldade de demandar, mas ela é viável, né? Só que é uma busca e muitas vezes
ela é árdua, mas ela pode acontecer. Porque é perfil de pessoas, né? Tem que ter aquele mesmo perfil de acolhimento, e como é personalizado, é mais difícil ainda tu passar todos esses valores e aquela coisa toda para passar para o cliente, né? Então, realmente é um desafio, né? Para o pessoal que trabalha com pessoalidade. E sobre a forma como os teus pais enxergavam dinheiro, assim, qual o hábito positivo e negativo que tu vê, assim, ou positivo ou negativo, pode ser os dois, né? Que tu acha que tu levou pra tua vida, assim? Eu acho, assim, vou dar o exemplo, assim, né, do que se tinha, assim, eu me lembro da organização da carteira do meu pai. Uhum. Então, ele botava os dinheiros menores, as cédulas menores, né, mas com a intenção não era de organização, mas que tu projetasse que tu tinha pouco e tinha que trabalhar muito para alcançar mais, né. Aham. E hoje eu organizo minha carteira diferente. Sim. Né, porque enxergar as cédulas hoje a gente tem muito pouco dinheiro em moeda, né, mas Sim. assim, tu organizar a cédula para mim, tá, e aí eu entendo que eu saí da crença limitante de não me colocar mais naquele lugar. É o contrário, é saber o quanto eu trabalhei, o quanto isso é valoroso, né, e que eu tenho uma quantia X e que eu não estou em escassez. Aham. Eu estou em prosperidade, eu estou em aumento e é um escalar de valores, né. Sim. E então, assim, e precificar valor, né, e é isso também, não tem esse julgamento do precificar também, na minha profissão, é um grande problema, Uhum. né, porque tu muitas vezes é julgado, porque se tu precifica X, tu é julgado enquanto um profissional de X qualidade, precifica X, também tu é julgado. E não Sim. é isso, né, é saber o que tu alcançou profissionalmente e o que tu vai gerar para os teus clientes, né. E aí tu vai precificar de acordo, mas não se desvalorizando e muito menos precificando algo exorbitante, porque tu tens um público-alvo, né, tu tens uma Sim. reversão, tu tem meta. Mas a questão, eu acho que eu aprendi, assim, é que colocar que essa questão, principalmente da organização, ela era uma crença limitante e que eu hoje quebrei o paradigma de não trazer isso. Então, assim, Aham. foi através do negativo que eu trouxe para o positivo para a vida. Claro. Porque eu também tenho essa crença de escassez, assim, vindo de uma situação bem humilde, e é uma coisa muito enraizada, né? E é Uhum. difícil, assim, tu sempre pensa que tá correndo atrás da máquina, tá, mas olha só, a situação é bem diferente do que era antes, né? Até tu Exato. conseguir quebrar isso. Mas é bem importante fazer esse movimento, né? Até para não continuar trazendo esse modo para os filhos, para a família, né? Vivendo naquela Sim, situação. porque vira um looping, né? Com Porque certeza. é uma memória que tu cria financeira para aquela família e aquela família fica sempre naquele lugar. E Sim. quando tu quebra, tu oportuniza não só a ti, é aos outros, né? Aham. É Então, pra assim, frente, né? isso porque assim, se organizar financeiramente é diferente de viver em escassez. Uhum. Porque o planejar é a chave de tudo, né? Sim. E o planejamento, ele, para a vida, ele funciona. Então, quando tu planeja como a tua vida financeira vai funcionar, quais são as tuas metas, que tu vai economizar, te gerar prazer, né? Isso tem que estar em equilíbrio, porque Total. senão é desgastante e é maçante, né? Sim. A gente não veio para a passagem na vida dessa forma, Sim, se acredito. se torna um negativo, assim, se torna uma parte ruim, assim, né, porque se tu não aproveita aquilo que tu tá conquistando, né. Exato. E hoje, como tu enxerga a forma como tu ensinou os teus filhos, né, tu já comentou um pouquinho, provavelmente já tinha quebrado essa questão, né, mas hoje, com certeza, eles já vivem numa situação bem diferente da qual tu era criança, né. Como que tu passou valores financeiros pra eles, né, até no sentido, assim, de provavelmente tu tinha mais opções de oportunidades para dar para eles, talvez uma escola melhor, brinquedos melhores, aquela coisa toda. Hum. Como foi, assim, para ti, né, explicar que é difícil, que não é tão simples, né? Porque hoje as crianças, né, talvez os seus filhos já sejam maiores, mas eles já meio que se acostumam com aquele luxo, um luxinho maior ali, e perdem aquela visão de como foi difícil, olha só o histórico. Como que tu passou essa questão para eles, assim? Bom, eles desde pequenos, eles tinham, ou pontuação por bom comportamento, né, a gente tinha as estrelas na geladeira, isso é uma coisa que a Yasmin e o Lucas aprenderam, a Yasmin tá com 18 e o Lucas tá com 21 anos, mas sempre foi assim, ó, levar para eles as reais situações financeiras da nossa casa. Uhum. Então, assim, se havia um sacrifício financeiro para uma conquista, eles sabiam que esse sacrifício existia, qual era esse valor e o que, nós teríamos que nos sacrificar enquanto família,
naquele momento, que poderia ser período curto ou um período longo, dependendo da conquista, mas que era um entendimento para a família. Muito importante. E isso foi fundamental, assim, para eles compreenderem e sempre terem os pés no chão. Então, assim, se pagou faculdade para o Lucas, ele está se formando em 2 graduações. A Yasmin permanece na escola, né? E é evidente que a gente sempre busca dar algo que tu não teve. Claro. Né? Tu sempre busca, ou pelo menos para permanecer com aquilo para os filhos. Sim. Mas eles têm que compreender o quanto isso é importante, né? E sempre assim, eles recebem mesada, né? Então, assim, algo vai ser conquistado, qual é o sacrifício que tu fez com teu, né, com teu custo, com a tua organização financeira. Aquilo acabou no mês. Né? Então, isso é regra da nossa casa. Hoje o Lucas não recebe mais mesada, ele já trabalha. A Yasmin está na transição, né? Que ela tá terminando o ensino médio, mas a organização é essa. Né? Tu vais querer algo? Ok, posso complementar, mas eu preciso que tu sacrifique. Sim. Né? Talvez guardar alguns meses. E isso é algo caro? Quanto custa? Qual é a tua necessidade? Né? É sempre em busca disso. Mas que eles compreendam, assim, porque uma coisa assim, que eu entendo é que eles têm que entender que tem que gerar prazer. Né? Isso tem que estar dentro desse propósito também financeiro. Sim. Mas eles têm que saber o que eles querem e planejar como isso vai acontecer. Sim. Então, essa é uma coisa que a gente sempre levou para eles, assim. Eles sempre tiveram muito pé no chão. E eles sabem que a conquista que nós, enquanto famílias, temos, não é uma situação que eles vão ter quando saírem de casa. Claro. Eles vão ter que fazer as conquistas deles dentro das possibilidades deles e tá tudo bem. Sim. Sabe? E tudo é uma questão de transição e de conquista de cada um. Com certeza. Não, muito importante. Até fiquei pensando sobre isso também nos meus filhos, né? E de fazer, porque a gente não abre, às vezes, para as crianças a situação real, né? A gente tem mesada e tudo mais, mas não abre assim, ó, para fazer isso aqui, talvez, para viajar pra praia, a gente vai ter que ter tanto, tal. Mas isso gostei da ideia, vou pensar sobre para abrir com eles também essa opção. Porque realmente, a gente quer dar mais coisas, né? E também eu fico muito, né, me questionando assim, será que a gente tem que dar aquilo que a gente não teve, né? Mas até que ponto isso vai ser bom? Porque daí, tipo, eu penso assim, eu consegui as coisas porque eu não tive. E aí eu vou dar, será que eles vão ter aquela busca, né, por aquilo? Então, acho que tem que ter esse meio termo, né? Dar oportunidades, mas também explicar como que aquilo foi conquistado, de onde que vem, como que faz, né? Até para não se tornarem adultos depois como viver a vida toda. Mãe, olha só, preciso disso, preciso daquilo, preciso daquele outro, né? Sempre dependendo, né? Não criar essa independência quando forem para casa, embora e tal, né? Isso sabe que agora tu falou uma coisa importante, assim, a gente nunca deu algo para eles em troca de uma conquista, né? Tipo assim, passou no colégio e vai ganhar um presente. A gente comemorava a conquista, né? A gente vai fazer algo diferente porque conseguiu um estágio novo, porque passou no final do ano, teve um reconhecimento na escola, né? Ok, isso é importante, porque a gente ensinou que era importante conquistar. Da forma que a gente consegue naquele momento. Pode ser de uma forma muito simples ou uma forma mais diferenciada, a gente vai fazer um passeio, enfim. Mas a conquista a gente entende que é importante ter. Mas não ganhar um presente pela conquista, entende? A conotação, a intenção e a compreensão deles é diferente. Para nós, nosso entendimento. Então, a gente sempre fez com que isso acontecesse nesse formato. Para que eles entendessem que foi muito importante aquela conquista, mesmo que fosse uma conquista dita por alguns pais, talvez como obrigação, como passar de final de ano, mas foi uma conquista, foi uma etapa conquistada, né? Verdade. Né? Foi um crescimento, né? Às vezes é um migrar de um momento, né? Do primeiro, vamos supor, do final da educação infantil para o primeiro ano, né? O quanto é importante, o quanto se rasga várias questões de desenvolvimento infantil ali, né? O quanto tem que se amadurecer. E o quanto é importante também eles compreenderem que isso é valoroso. Que a gente se sente envaidecido enquanto pais pela conquista deles, né? Claro. Mas não tem que ser um presente. Tem que ser premiado pela conquista deles, mas não... Festejado, né? Comemorado, né? Mas não o presente, né? Porque para nós a conotação do presente não tinha a mesma validade. Não, eu concordo. Porque daí aí entra naquela, é obrigação passar de ano, mas aí só vou fazer porque eu vou ganhar um presente. Festejar é uma coisa simbólica, né? Um evento ali de vocês e tal. Isso, então... enquanto família, né? Porque é conquista, né? Porque todo mundo tá junto, é família, né? Porque se tu for pensar assim, passar de ano não é nada, mas imagina se roda. Aí é ruim, né? É muito ruim, né? É muito mas se passa, só fez a obrigação. Mas, pô, se rodar é um problema.
problemão, né? É um problemão e é um problemão da família daí. Sim, Entende? todo um olhar, né? Exatamente. Não, com certeza. Mas muito legal seu olhar sobre essa questão. Aprendi bastante já com isso. Tenho várias ideias aqui agora. Então, entrando na nossa pauta principal, né, sobre os regimes de casamento, separação, pensão alimentícia, eu queria que me comentasse um pouquinho quais são os tipos de regime de casamento, né, e as diferenças, assim, separação, como é que funciona, assim, resumidamente? Bom, no Brasil, tá, nós usamos vários regimes. Nós temos a separação parcial de bens, que é aquela que tudo que se conquista no período do casamento se partilha no divórcio, 50% para cada um, independente se é no nome de um ou de outro, se foi um que compôs financeiramente ou outro, porque a compreensão desse regime é que o sacrifício foi do casal, independente do sacrifício financeiro, tá? A separação total de bens, que é uma separação onde o que é meu, o que é do meu companheiro, não se mistura, independente de esse patrimônio ser conquistado ou não durante essa relação de casamento. E a separação, o regime universal de bens, né, que é um regime mais antigo, que a gente trazia de casamentos mais, digamos assim, que hoje devem ter os seus 50, 60 anos de relação, não é muito aplicado, porque ele mistura tudo, né? Então, assim, se nós temos uma doação, se nós temos uma herança, se o patrimônio foi constituído antes desse casamento ou durante esse casamento, tudo vai ser partilhado nesse divórcio. E hoje tem uma compreensão de vida diferente, né? Nós não temos mais dotes, nós não temos algumas constituições de patrimônio, alguns regramentos até sociais que nós tínhamos anteriormente. E ainda existe a possibilidade de nós termos um sistema híbrido, né? Que nós podemos fazer escolha através de um pacto antinupcial, como vai acontecer referente a algum patrimônio em específico ou patrimônio da sua totalidade, seja moeda, patrimônio imóvel ou móvel, como é que ele vai acontecer, né? Nós podemos fazer isso através do pacto antinupcial, que ele, geralmente, o ideal é que nós conversemos com um advogado especialista para que ele nos esclareça o que significa isso futuramente. Quais são os impactos que isso acontece, né? Como se dá isso no divórcio, numa questão sucessória também, que é conversa para um outro momento, né? Mas, assim, como é que acontece? Como é que ele vai se dar, né? Porque o impacto da escolha do regime de casamento não é só para o casamento. É para a questão sucessória. É principalmente para depois. Depois, esse é o grande problema, né? Nós temos aí uma previsão de modificação que ela ainda não ocorreu, mas que vai fazer todo esse movimento, vai dar esse olhar, né? Por como que acontece a questão da escolha do casamento no regramento sucessório, né? Então, isso vai talvez ter uma modificação aí para os próximos momentos dentro da questão jurídica, né? Mas esses os regramentos que nós temos, né? Sim. Esse pacto antinupcial, só para entender, escolhe um regime, mas nesse pacto a gente pode escolher alguma coisa diferente disso? Eu sou fã do pacto, né? Porque dentro do escritório eu aplico planejamento matrimonial, que nada mais é do que o pacto antinupcial, tá? E aí nele a gente escolhe as regras dessa relação. E eu sempre digo, casamento, ele é um contrato, sim, né? E pensar de forma fria, né? É um momento, porque tá tudo tranquilo. Tá todo mundo se amando. Tá todo mundo se amando, tá todo mundo, né? É o que se quer. Isso não é... Ninguém pensa se dá errado, né? Esses dias eu atendi uma cliente assim, ai, mas é que é feio pensar assim. Não, não é feio. Não, é verdade. É preventivo, né? Porque hoje nós temos ferramentas jurídicas que nos auxiliam para que isso aconteça. E o pacto antinupcial é isso, planejar, né? O planejamento matrimonial fala sobre isso. Então lá tu pode botar regramento. Um exemplo assim que a gente saiu bastante na mídia, né? É possível sim, dentro de uma traição que aconteça nessa relação, sim, impor ao outro uma quantia específica, um percentual de salários mínimos, né? Indenização, Uma indenização, né? Que vai se ter um regramento. Por quê? Porque a conjugalidade, o regramento é um casamento fechado, né? Relação de dois. Se aquela relação evoluir para um casamento aberto, ok, não há problema. Sim. Mas isso tem que haver essa alteração no pacto para que não se configure a traição e aí gere a indenização. Né? Então, o pacto antinupcial, ele é um planejamento matrimonial. Né? Nós nos valemos do pacto antinupcial para fazer o planejamento matrimonial. E o interessante dele também é deixar regramentos sobre a questão dos alimentos. Sei que vamos tratar à frente.
Então, assim, a gente consegue deixar tanto para os futuros filhos, mesmo que eles não existam ou que eles nunca vão existir nessa relação, é viável já deixar o quanto vai ser, quem vai ficar com a guarda, quem vai ficar com o domicílio base, que é o regramento que nós não temos dentro do ordenamento jurídico, mas na prática e dentro das nossas jurisprudências, né, é muito importante que haja essa, digamos assim, essa demarcação. Uhum. Em que residência essa criança vai ficar, Uhum. né? E aí tem a ver com a questão do desenvolvimento psicológico, essa criança precisa dessa continuidade de ambientação, né? Então, com isso, nós conseguimos deixar tudo isso organizado no pacto. Ah, isso é muito importante. Muito importante. Porque daí todo mundo feliz, todo mundo vai pensar no melhor para um futuro filho, né? Exato. E aí, no momento que já brigou, já tem o filho e tudo mais, não, vou pagar o mínimo possível, aquela coisa, não quero ficar com a criança, enfim, né? Então já deixa tudo. Gostei, não sabia. Não, ele é maravilhoso. É uma ferramenta jurídica que a gente consegue usar. Infelizmente, ainda eu sinto falta na hora do divórcio, porque a partir do momento que há um pacto Quando não nupcial- tem. Sim, quando não tem esse pacto com essas cláusulas protetivas. Uhum. E aí tu vai discutir isso tudo Num momento ruim já. no calor, entende? Uhum. Todo mundo tá ali num pé de guerra, né? E as pessoas ficam fazendo cabo de guerra com filhos, né? Então, é uma oportunidade quando tu tem esse planejamento que isso não aconteça. Muito importante. Amei o pacto extrajudicial. E qual regime de casamento a união estável se enquadra, né? Dentro dessas opções. Assim, adoro casamento, né? Por quê? Porque a união estável, ela configura com a continuidade, com isso ser público, com as pessoas compreenderem que existe essa relação, né? Não é casamento, mas é união estável, o sentimento das pessoas é o mesmo, a formulação de família muitas vezes é a mesma, que nós vamos ter filho, morar junto, as coisas vão ficar todas juntas e misturadas, como eu digo, né? Mas não tem os mesmos regramentos do casamento. E a forma de regrar é a escritura pública, onde esse casal vai declarar qual regime que vai escolher. Dá para escolher. Dá para escolher o regime, tá? Se não existe escritura pública, o regramento é a separação parcial de bens. Entendo. E aí, o que é o grande impasse da união estável? Quando começou essa união estável? Eu entendi no momento, né? Eu entendi numa data X e outra. Uhum. E o que isso vai acontecer? Patrimônio. Porque Sim. o patrimônio, para haver partilha na união estável, ele tem que ser constituído nesse período. Assim, o casamento também, mas o casamento está regrado, ele está fechado, ele está dito. Tem uma data, tem uma celebração. Tem toda uma celebração, tem toda uma questão, né? A união estável, não. Quando ela não tem um documento formalizando ela é um entendimento. E aí eu entendo que a partir do momento X, depois de um show X, fui morar com ele, eu estou em união estável. Ele entende que não. Que foi depois de um ano que a gente voltou de uma viagem tal. E aí a gente comprou e eu continuei pagando as parcelas do apartamento dele e eu não tenho direito à composição daquele patrimônio. E aí começa toda a discussão, né? Então, quando nós temos uma escritura pública, que é um documento formal, que eu digo, inclusive, a escritura pública, eu posso dizer quando começou, não na data em que assinei. Pode botar uma data retroativa, por exemplo. Posso. E a intencionalidade da data retroativa é exatamente essa. É afetiva, mas é blindar patrimônio. Sim. Tá? Por quê? Porque a partir dessa declaração dita por ambos, esse patrimônio fica blindado. Ele fica na condição de partilhar na questão da dissolução dessa união estável. Né? Perfeito. E aí, quando não se tem esse documento, a justiça ela tem alguma definição assim, tipo, se conviveu tantos anos é união estável, né? Digamos, num impasse entre os dois ali que não fizeram o registro em cartório, né? Viveram juntos e aí, sei lá, vamos separar e aí cada um tá... não, era união estável, não era. O juiz tem, né, alguma questão assim, se viveu 3 anos junto, considera. Tem alguma regra, assim, que tem... Provas, declarações, testemunhas de quando que essas pessoas no entorno dessa relação entendeu que era uma união estável. Tipo, quando já estavam morando juntos, casados. A intencionalidade não tem a ver com morar junto. Aí é que tá, a união estável não tem a ver com isso, né? Tem a ver com a intencionalidade de formar família, né? O morar junto é mais uma questão que agrega a prova de que realmente existia. Sim. Quer ver uma situação que levei como prova e nós tivemos êxito? É porque ele na Netflix colocou ela enquanto família. Eu não acredito.
Sim. Ele está, o laço, a declaração dele na Netflix. A partir daquela data, a gente tem de união estável. Bah, muito bom. Entende? E é viável que isso aconteça. Claro que a Sim. gente passa para o entendimento do juiz, isso a gente foi uma decisão de primeira instância, né? Pode ter uma reversão em segunda instância, mas houve um entendimento porque ele declarou dentro de um documento formal que ela é família, Uhum. em conjugalidade, portanto. Sim, bah, perfeito. Então tem muitos elementos que podem caracterizar, não só o fato de morar junto. Não, Pode ser uma declaração no Facebook, Instagram, essas coisas assim. isso, família, estou aqui, né, com ela, na nossa casa, né? E esse é o entendimento, né? Claro que tem todo um contexto, mas não existe hoje mais um tempo. Uhum. Hoje existe o contexto da intencionalidade de formar família. Nós temos casais que cada um vive na sua residência É, pior que hoje, é verdade. e é uma união estável. E até né? casamento, né? As pessoas têm Casamento casadas e também. morando cada um na sua casa. É, porque a gente está no momento da individualidade, né? Mas então a parte jurídica não pode ser afetada. As pessoas têm que continuar tendo as suas particularidades e as suas intencionalidades e suas proteções também. Uhum. Perfeito. E quais situações que é obrigatório optar por algum regime de casamento? Por exemplo, assim, né? Eu sei que tem um pessoal idoso, acima de tantos anos, tem que, se casa, tem que fazer num regime específico o casamento, né? Tem algumas outras situações O assim? regime que vai regrar, tá? É com a intenção de blindar. Por quê? Uhum. Porque se entende uma fragilidade pela idade, Uhum. né? Claro que nós temos hoje a possibilidade de uma declaração em que essa pessoa é avaliada, né? E ela então é dita apta a esse casamento e a escolhas, né? Mas a intencionalidade é blindagem de patrimônio, né? Sim. Porque, infelizmente, muitas vezes o que acontece é que a intenção da outra pessoa é ficar com esse patrimônio. Uhum. E aí, quando acontece essa blindagem, tem que casar em separação total? Sim, sim. Separação total de bens. Sim, porque daí vai separar, né? Vai proteger esse patrimônio. Então, a intencionalidade é o afeto. Uhum. Não significa que é uma questão que essa pessoa não possa fazer um testamento, né, com a intenção de beneficiar essa pessoa. Uhum. É uma ferramenta jurídica que nós temos, Sim. né? Porque exatamente porque ela não tem a viabilidade de deixar algo, ela pode doar um percentual X que cabe à condição de doação desse patrimônio e deixar que essa pessoa desfrute, até por compreender que, na verdade, assim, apesar de essa partilha não ser viável enquanto divórcio, a intencionalidade, se ficar até o final da vida, é que essa pessoa fique protegida, Sim. né? Entendi. Então, assim, tem a ver com afeto também. Uhum. Porque eu sempre digo assim, planejar é afeto pelo outro. Não é uma situação pesada se fazer um inventário, né? Uhum. Perdão, um testamento. A intenção do testamento é proteger, é organizar. E, portanto, é amor para quem fica. Né? Sim. É cuidado, é zelo. Uhum. Total. E pensando em planejamento familiar, né? Qual que é o melhor regime, assim, de casamento para aquela pessoa, por exemplo, assim, vamos se casar, vamos formar uma família, e a mulher não vai trabalhar. Foi definido que aquela mulher, ela não vai trabalhar porque ela vai cuidar dos filhos, ela vai se, né, vai cuidar da família, enfim. Tem algum regime que protege a mulher, assim, por ela ter deixado, né, a vida profissional de lado e tudo mais? Qual que seria a melhor opção nesses casos, assim, que isso é definido? É a separação parcial de bens. Por quê? Porque aquilo que for composto nesse casamento vai ser partilhado, né? O que nós temos que ter cuidado? É ver em que momento essa mulher tá. Não é porque ela fez a escolha de ficar em casa que ela já não tem um patrimônio constituído. Uhum. Então, a gente tem que analisar caso a caso. Porque daqui a pouco é uma mulher que chegou numa curva X de patrimônio que ela já tem rendimentos. Uhum. Né? E aí, se ela fica na separação parcial de bens, ela vai ter o patrimônio particular. Mas o que é rentabilidade desse patrimônio, partilha. Aham. Então, as locações, os investimentos, vai entrar em partilha, Uhum. né? Então, é esse o cuidado que a gente tem que ter. Então, assim, analisar caso a caso, não é porque a mulher fez a opção, ou é uma opção familiar, um sacrifício familiar, que não tem que se fazer uma escolha de um regime mais apropriado. Depende Hoje de nós cada caso. Cada caso. E outra, nós temos hoje divórcios mais 50, mais 60 e mais 70 de mulheres. Sim. E essas mulheres, elas já têm um patrimônio muitas vezes constituído, um patrimônio robusto, Claro. e ele tem que ser blindado, né?
Então, assim, ele gera rendimentos, ele gera fruto, portanto. Uhum. Então, ele, com a blindagem de uma boa escolha, de um bom planejamento, tu faz com que essa relação seja afeto. Uhum. E não interesse ou desproteção. Claro. E também a possibilidade de, muitas vezes, blindar o que é a parte sucessória, que são filhos, que são netos, que às vezes é uma empresa que ela se retirou em algum momento e ela só recebe os frutos, mas ela compõe essa empresa. Verdade. E aí ela entrou numa relação nova, né? Então, o interessante é olhar caso a caso. Claro. Mas a mulher que está em fragilidade financeira, a separação parcial de bens é a mais justa, né? Uhum. Porque aquilo que vier a virar fruto dessa relação, ou vier a ser conquista da família, entra em partilha. Perfeito. E aí, existe alguma situação quando acontece um divórcio, né? Existe alguma situação em que o marido ou a esposa, enfim, precisa pagar pensão para o ex-marido ou a ex-esposa? Sim. Nós temos duas formas de alimento, né? Nós falamos daquelas pensões alimentícias vitalícias, né? Pela fragilidade da mulher. Hoje nós temos dois conceitos diferentes, né? Que são os alimentos humanitários e os compensatórios. Humanitários pela fragilidade financeira e que muitas vezes ela não é momentânea, Uhum. né? Ela é existente. Vou te dar um exemplo, assim, eu tenho um divórcio no escritório onde ele é um militar, né? E ela é uma dona de casa. E o patrimônio a partilhar ele não é tão robusto. Uhum. Então, depois que acontecer essa partilha, ela não vai ter a condição de se manter. E a gente não está falando de equilíbrio Uhum. de condições que ele gera, Uhum. pela aposentadoria dele, né? Mas a condição básica dela. Então, se está se pedindo, né? E se tem a intenção de uma reversão até o final do processo, que isso seja de forma vitalícia, pela fragilidade financeira dela, que não é momentânea, Uhum. tá? Isso são os alimentos humanitários. Uhum. Já os compensatórios é quando nós temos uma situação em que uma das partes faz o gerenciamento de todo o patrimônio, é um patrimônio robusto, portanto, aí nós temos talvez casa de 1 milhão, 2, ou se aproxima-se disso, ele gera frutos, mas só um faz o gerenciamento. Então, a gente tem essa possibilidade que ela é momentânea até que aconteça o final do divórcio, por entender que a gestão está sendo feita por um, a possibilidade, então, de ter a liquidez desse patrimônio é feita só por um, então a gente faz dessa forma, né? Então, nós temos os alimentos compensatórios, que ele é transitório. Temporário. Ele é temporário. Ele não vai ser vitalício. Nunca temos a pretensão que isso reverta para uma obrigação vitalícia, diferente dos alimentos humanitários, que a intencionalidade é, né? Claro que tem que ver a possibilidade da outra pessoa, né? Que sempre tem que haver o equilíbrio entre necessidade e possibilidade de quem recebe e de quem vai pagar esses alimentos. Uhum. E essa compensatória também entra no caso da mulher ter tido uma profissão, né? Ter parado de trabalhar no casamento, está sem trabalhar no momento, mas, digamos assim, eu já escutei alguns juízes comentando sobre esse assunto, né? Que aí se estipula que em 3 anos ela vai voltar para o mercado de trabalho e aí esse marido tem que pagar por 3 anos essa pensão. Isso também seria compensatória? Ou seria algum outro nome? É que, assim, são alimentos transitórios, por quê? Porque se entende que ela, em função de ter abriu mão do crescimento dela profissional, portanto, abriu mão de ter um ganho maior, né? Então, ela vai haver essa forma. Só que, assim, eu digo que é quase uma indenização, né? Porque vai ficar arbitrado em cima de valores que ela deixou de ganhar. Entendi. Né? Então, assim, Pelo tempo que ela se dispôs a estar ela ali. se dispôs. Agora nós tivemos decisões bárbaras, né? Fazendo essa imposição. Mas sempre tem que haver a questão, assim, o que ela abriu mão? Ela fez a escolha de abrir mão, foi pela família, quanto ela deixou de ganhar. Então, tem que fazer todo um cálculo, demonstração de cálculos, para que o juiz compreenda e ele estipule, então, qual é a condição dessa pessoa também de pagar essa quantia, para que aconteça esse equilíbrio financeiro. E ele vai ser por um período, né? E por isso que a diferença é quando nós conseguimos transformar esse período em vitalício, é porque também a gente prova que essa mulher não tem mais a condição de se recolocar no mercado de trabalho. Perfeito. Ou porque ela não se qualificou, esse tempo se foi, né? Sim. Ela não tem mais essa possibilidade,
ou pela questão do etarismo, que o mercado não absorve mais ela pela idade que ela já está, né? Claro que a gente está falando muito da figura feminina, mas é porque realmente é isso que acontece. Sessão de divórcio também. Um lar em comum dos dois. Quem que sai? Tem alguma definição sobre isso? Propriedade dos dois, né? É. É a grande questão que me chega no escritório toda hora, é assim, eu quero que ele saia de casa. Como é que tu vai impor a alguém que saia do que é seu e tu fique de forma isolada, usufruindo de um patrimônio que é de ambos? Sim. Às vezes não tem a condição financeira de compor uma locação. E aí vai ficar até o final do divórcio. Nós temos duas situações que pode acontecer de ele sair dessa situação, que é uma questão de uma medida protetiva, inviável, é demissão de ambos, mas ela muita briga, ela está em fragilidade, então acontece o afastamento do lar, né? É uma imposição jurídica através de uma ação penal que vai fazer com que esse homem saia do lar, né? E aí ela vai ficar de forma isolada. Outra questão é quando nós demonstramos no processo na vara de família e que não tem mais a condição vai gerar uma agressão, tem possibilidade de risco para um deles. Aí também se impõe que o outro saia. Mas é muito difícil, porque assim se entende que é propriedade de ambos. Né? Sim. Eu estou agora com uma situação de divórcio em que ambos estão até que aconteça a homologação, porque tem uma compensação financeira para acontecer. Ah, sim, né? Quem sair, sai com essa compensação. Isso, vai sair, já está organizado, né? Mas, assim, é necessário que aconteça a compensação financeira, só que só se consegue fazer a compensação financeira pedindo um financiamento habitacional. E como nós precisamos da decretação do término dessa união estável, nessa situação que estou te colocando é uma união estável, só se consegue com a homologação do acordo. E aí, a partir daí, nós vamos entrar na possibilidade junto ao agente financeiro banco. E hoje, qual o custo médio para formalizar uma união estável em cartório? Você tem noção? País, tá? Vamos falar não só do nosso estado, porque as nossas taxas aqui são boas, assim, né? Às vezes nós temos uma surpresa quando a gente vai advogar em outros estados, o custo é menor. Mas vai variar, depende, assim, entre 280 até uns 680 reais. A gente está falando de taxa de monumentos para pedir para registrar. O que vai ser cobrado? Tributação, né? E os emolumentos finais de uma partilha de divórcio, né, que aconteça via extrajudicial ou mesmo a decretação da dissolução da união estável via cartório, extrajudicial, portanto, vai ser em cima do patrimônio. Por isso que diz que para se separar é mais caro do que para se casar. Com certeza, porque nós temos tributos a recolher, né? Nós temos tributos. Nós temos o pagamento que vai acontecer via tributo, né? Então, portanto, não tem como fugir dessa situação, né? E também tem os emolumentos junto ao cartório, que é em decorrência da avaliação do Estado referente ao patrimônio. O pessoal hoje, né, dificilmente formaliza a união estável, né? Se casa, vai lá junto, aquela coisa toda. E aí, por desconhecimento, porque não é tão caro fazer uma união estável formal no cartório, né? Mas, enfim, existe alguma forma, assim, por exemplo, a gente vai fazer um contrato, eu e ele, assinado. Existe alguma validade jurídica, algum combinado, assim, que tenha força para um possível divórcio dessa união estável informal, né? Por exemplo, assim, nós vamos conversar entre nós aqui hoje, vamos combinar que se a gente se separar, isso vai ficar contigo, que ela vai ficar contigo. Existe alguma validade, um documento informal, assim, que não tenha sido registrado, mas que os dois tenham assinado, por exemplo? Ou, sei lá, fizeram um vídeo conversando num momento, assim, fico pensando em situações assim que as pessoas às vezes não conversam sobre isso, mas vamos supor se conversassem, se gravassem ou se registrassem, que não fosse em cartório, existe alguma validade disso? É discutível, né? Assim como é discutível o contrato de namoro, é discutível essa declaração, né? Mas é uma prova de intenção, né? Então, assim, cada juiz vai ter uma interpretação. Nós já temos jurisprudências que falam sobre como houve uma declaração, né, tácita, né, que havia essa intencionalidade, isso tem que ser levado em conta, né? Porque a intencionalidade inicial da relação foi baseada de que o que é meu, o que é teu, né? O que eu compor, mesmo que na relação tu não vais ficar,
ou tu entrou com o carro, vai permanecer com o carro e o que for progressivo desse mesmo veículo, né? Uhum. Mas que aquilo que eu já tinha, ou que eu formulei, ou que nós formulamos juntos, tu entende que é meu, né? É uma discussão. Por quê? Porque o regramento é a separação parcial de bens. Então, tudo que adquiriu na constância da relação vai ser partilhado. Uhum. Mas existe uma prova de intencionalidade. Uhum. E aí a gente vai discutir no processo. Daí nesse caso, para se fazer valer disso, vai ter que entrar medida judicial, né? A gente tem que levar, eu digo, assim, quando não existe consenso, não existe harmonia nesse diálogo, nós temos que levar isso para o judiciário. Hum. É quem vai apreciar, é quem vai, infelizmente, é um terceiro que vai dizer para duas pessoas que viveram durante X tempo, que constituíram um patrimônio, que dividiram a vida, como vai acontecer aquele momento de dor, que é a dissolução de uma união estável. Sim. E hoje, diferente do que era antes, que um casal vivia a vida inteira, hoje uma pessoa vai ter talvez 5 relacionamentos ao longo da vida, ou mais, ou menos, né? E todos esses relacionamentos, se for união estável, tem esse risco que afeta o patrimônio, né? Então, eu acho que uma dica, assim, seria interessante fazer esse registro, né, em cartório, pelo menos, que não é tão caro, né, pelo visto, assim, até R$ 600, imagina. Não é. Então, protege, né? Porque é um Protege. risco. É um risco. Eu sempre digo assim, a primeira coisa que um casal tem que fazer é um planejamento. Qual vai ser o regramento da nossa relação? Se acontecer isso, vai acontecer aquilo. A consequência daquilo vai ser a outra consequência X. E a partir daí, escolher como vai fazer. Porque às vezes o casamento, né, a formalização do casamento é a forma mais protetiva de se ter, Uhum. sabe, o regramento dessa relação. Ou não, pode ser a união estável, né, que ela é mais livre, mais fácil, né, Sim. de acontecer, os trâmites são mais simplórios até, né, a entrega de documentação é semelhante, o que tem que entregar, mas a formalização é mais simplória. E a dissolução também, né. Não estamos falando do judiciário. O judiciário vai acabar entrando com processo, acontece a mesma situação, né? Uhum. Mas a união estável, a formalização dela é mais simples, né? E as pessoas no Brasil têm a questão da informalidade. Muito, para tudo. Tem pessoas que tu tem, assim, tu olha o externo, tu acha que são casados por tudo que vem conquistando, né? E não tem nada, né? E tá tudo no nome dele, e ele já tinha um patrimônio constituído, e aí vira uma bagunça, né? Por falta de planejamento. E aí tu vai pensar assim, mas é porque são pessoas que talvez não tenham a pretensão do divórcio, né? Mas, assim, é uma relação que eu sempre acho que a relação pessoa, casamento, união estável, é uma situação que pode ser passageira, Total. né. Então, com isso, tu tem sim que blindar, que proteger, que precaver como vai acontecer. Total. Porque, imagina a gente ficar considerando que o outro jamais faria aquilo, né? Porque tem essa coisa, não, mas ela jamais entraria na justiça para pegar os bens, ou ele jamais faria isso, porque naquele momento tá tudo bem, né? É. Mas num momento assim, que se separou, tudo ficou frágil financeiramente, ele ou ela, enfim, e aí tu viu que a outra pessoa ficou melhor que tu na relação, né? Talvez porque trabalhou mais, enfim, não sabe. Naquele momento, talvez tu venha na tua cabeça, não, vou entrar na justiça porque não é justo, tal, tal, tal. E não foi feito nada desse planejamento, não foi feito nada de combinados, né? Então, desproteger o patrimônio, né, para ambos é um risco, né? Sempre alguém vai sair mais lesado, provavelmente, né? E uma coisa importante que se compreenda, assim, às vezes o que acontece, não é desequilíbrio patrimonial numa partilha, mas é como o outro vai ficar depois da Uhum. partilha, né. Porque tem uma profissão rentável, né, então vai acontecer e é um desequilíbrio que vai gerar a questão do emocional. Uhum. Então por isso que, assim, o ideal é conversar, tentar um acordo, o acordo não foi viável, eu tenho uma regra no escritório, né, são 4 reuniões, né, com o colega. Não houve a possibilidade de acordo, não adianta, porque as pessoas estão na dor daquela relação. Sim. E aquilo não vai progredir, porque sempre num acordo tem desequilíbrio. E às vezes eu sempre pondero, assim, o desequilíbrio que tu tens que levar em conta é que às vezes o equilíbrio é o emocional, porque vai virar a chave, Uhum. né, vai dar a possibilidade de se reconstruir, porque o divórcio não é o final, né, o divórcio não é o final, é uma possibilidade de reconstrução, uma possibilidade de Boa. te reencontrar.
sabe? É a possibilidade de tu te redescobrir, né? Eu tenho falado muito com mulheres com 40 anos que, assim, doutora, fiz 40 anos e repensei Minha tudo. vida toda. Repensei tudo, veio um filme na minha cabeça. E essa pessoa não encaixa mais. E tá tudo bem, Sim. com respeito, acabou, né? Porque, assim, é uma característica feminina o tentar, o possibilitar, o conversar, né? Dar chance. Muitas chances, né? Só 59 deu. Exato. Depois eu desisto. E aí, assim, não acontece, e aí toma a decisão. Divórcio. Sim. Acabou, né? E tá tudo bem. E aí vão ter que se reorganizar, né? Com os filhos, suas demandas em comum. E é um realinhamento, mas também uma possibilidade de reconstrução, de se reencontrar. Que naquela relação não havia mais, Sim. entende? Então, assim, divórcio não é o final. É uma possibilidade de reconstrução, sim, sabe? Às vezes é uma profissão nova que surge. É uma vivacidade que surge, Claro. sabe? São possibilidades que te começam a acontecer e tu pensa, meu Deus, em todo esse mundo aqui fora que eu não tinha compreendido ainda. Sai daquela bolha ali, né? Porque a gente pensa que é o fim do mundo, né? Meu Deus, acabou agora. Pensei que ia ficar com a pessoa pro resto da vida e acabou, né? Mas, tu comentando assim, eu vejo quanto é importante de se planejar antes, né? Uhum. Porque evita todo esse estresse, né? Como tu falou ali, é uma questão emocional também, né? Sim. Porque imagina tu passar, sei lá, quanto tempo leva um divórcio no judiciário. Judiciário, a gente não tem muito que depende na vara que tá o Aham, processo, fica aí. né? Mas, assim, um processo que nós estamos dependendo de uma homologação pode levar de 6 meses a 1 ano. Imagina Porque a a gente tem aflição. filhos, porque a gente vai passar pelo Ministério Público e tal. Judicial demora mais, porque a gente tem uma audiência, a gente vai ter uma segunda audiência, né? Que é uma audiência de mediação ou de conciliação, depois uma audiência de instrução. Talvez nós tenhamos ainda testemunhas, assim, né? Ouvidas. Aham. E aí, tudo isso faz com que nós vamos entrar numa agenda de pauta de audiência, depende do que o juiz tem, número de processos, né? Sim, Então, entra isso na faz. fila. Entra numa fila. Grosseiramente é isso, vai se Ah. entrar numa fila. né? Não, então é muito mais burocrático. E no caso, se já tem tudo combinado o que vai acontecer e quiser homologar o divórcio, vai ser mais simples, não Simples, tem? porque tem um regramento prévio. Pode ser que algumas coisas não tenham ficado estabelecidas Uhum. nesse regramento, nesse pacto. Porém, vão ser coisas que vão se organizar. Uhum. Aí a gente pode fazer de forma extrajudicial ou judicial, dependendo da situação de cada caso. Sim. E esse pacto antinupcial eu achei bem interessante. Existe como mudar o que foi feito ali? Tem, né? Mas aí nós temos que ter justificativa qual mudança. É a mesma Uhum. coisa, vamos supor, eu casei com separação total de bens, mas ao longo dessa relação eu entendi injusto. E dá pra mudar também o tipo de regime ao longo do caminho. Sim, mas tu tem que ter uma justificativa o Aham. porquê da mudança, Entendi. né? Tem que justificar. E aí nós temos que entrar via judicial para que se troque O regime. o regime. E aí eu Sim. vou escolher o que é de melhor. Só que ele vai passar a vigorar a partir da data da troca. Uhum. Não é retroativo. Não, Tá. não. Perfeito. Então, assim, ó, quando nós temos a escolha de um regime de separação total de bens, a melhor forma que aquilo que a gente entenda que é dos dois, botar em nome dos dois, né? Claro que os carros, né, a gente não tem essa viabilidade. Uhum. Veículo que é bem móvel, nós não temos essa possibilidade, né? Mas vamos supor, nós temos um investimento, né? Tentar que um seja beneficiado de alguma forma na composição, né? Com uma conta conjunta e saiba que aquilo é dos dois, então. Sim. Então, o pacto daí dá pra fazer essa troca de coisas, mas tendo uma justificativa. Tendo uma justificativa. Tipo, por exemplo, sei lá, no fim não teve filhos ou teve mais filhos do que o planejado e aí precisaria de uma pensão maior, por exemplo, que foi estipulado no início, talvez alguma coisa assim. Sim, a gente Ou pode tipo uma troca de carreira, a pessoa ganhava muito bem e daqui a pouco, sei lá, aconteceu alguma coisa e não tá ganhando mais tão bem. Talvez não seria uma pensão de tal valor sobre o patrimônio, né? Então teria que ter uma justificativa Tem que ter uma respaldada. justificativa. Não dá pra tipo, eu mudei de ideia. Exato. Né? Mudei de ideia de novo, não é assim, né? Porque tem Sim. toda uma questão de blindagem jurídica aí, que a gente tem que entender se não é uma fraude. Sim, até porque senão não precisa fazer, né? Tipo, se não vai valer o que foi definido no momento que todo mundo tá feliz. De estar tudo organizado, de estar no momento do início da relação, não tem porquê. Sim, perfeito. E sobre pensão alimentícia a filhos, assim, quais são os pontos de maior atenção, assim, com a tua experiência? Entender que a obrigação, ela permanece após
a separação, né, após o divórcio, após a dissolução dessa união estável, é necessária a permanência da contribuição. E ela tem que ser 50% da totalidade, né? E nós, claro que assim, ó, ela é 50% dessa totalidade, dependendo da condição. Mas quando ambos não têm a condição, tem que haver um sacrifício maior. Porque senão vai acontecer o desequilíbrio. Como é que a gente vai exigir de uma mãe que recebe um salário mínimo e de um pai que recebe um salário mínimo que ela vai compor 60% e ele 40%? Da onde é que vai se tirar essa diferença? Né? Tem que haver uma composição de 50%. A mesma situação, um pai que ganha 40 mil reais por mês e vai querer que a mãe vá compor 50% dos gastos. Sendo que muitas vezes uma escola desse padrão de vida custa 4 mil reais. Sim. E ela ganha 8 por mês. Né? A gente não está falando que ela não tem a condição, Sim. mas não tem a mesma condição. A proporção, né? É a proporção. Que ele ganha 10 vezes mais. E aí a gente tem que respeitar os dois binômios, necessidade e possibilidade. E a gente tem que fazer uma tabela de custos dessa criança, expor ao judiciário o que é necessidade dela e o que esse pai já vinha suportando em função da condição financeira dele, enquanto ele estava compondo a renda familiar, e que isso também, agora, nesse momento, seja de obrigação dele. Né? E ela vai compor, não é isso, não é essa discussão que nós levamos. A discussão é, a composição, ela permanece mesmo tu estando fora da convivência contínua do filho. Sim. E tem uma outra questão também que não é levada em conta nessa questão financeira, que é o custo emocional, né? Porque também não tem como obrigar um pai a cuidar do filho da mesma forma como a mãe cuida. Deveria. Em tempo, mas eu acabei pensando. Né? Por exemplo, assim, claro que existe toda uma questão de cuidado, de confiança, né? Talvez o pai não seja a pessoa mais apropriada para cuidar todos os dias. Mas, assim, não existe uma obrigação, né? Mas para mãe é como se existisse, né? Essa obrigação. Tipo, a mãe tem que cuidar, não. É social. Não importa, né? É social. Não importa o que aconteça, se tu tem que trabalhar ou não, enfim, tu tem que cuidar. Mas o pai, se ele estiver trabalhando, ele não tem obrigação, né? Por exemplo, assim, tipo, eu tô trabalhando, como é que eu vou cuidar? Tá, mas a mãe também tá trabalhando, como é que a mãe cuida? Né? Tu sabes que, assim, o que eu sempre tento quebrar com as mães quando eu chego no escritório, assim, filho não é propriedade. Por que eu digo isso? Às vezes elas ficam meio chocadas, assim, mas é porque não é propriedade. Então, entenda que ele é o pai. Ah, mas ele não sabe. Ele vai ter que aprender. E aprende, né? E aprende. Eu tenho pais, assim, que não são meus clientes e o retorno é, ele conseguiu. Claro que conseguiu. É filho dele, ele vai conseguir, tá tudo certo. Sim. Né? Ele tem que conseguir, ele tem que se organizar, né? Na casa onde ele vai morar, o ambiente tem que estar seguro, porque quando acontecer... Eu tive agora um conflito imenso no escritório, porque ela ficou 3 dias, de 7 dias de uma virose fora do trabalho. Isso prejudica ela. E aí foi exigido dele que a partir de X momento ele pegasse o atestado e também ficasse fora um outro período. Porque ela precisava voltar. Sim. Mas tu não consegue ficar no período todo de atestado. Mas eu vou me prejudicar no trabalho. Sim. Eu estou lutando para progredir no meu trabalho, mostrar a eficiência. Se enquanto mulher eu me retirar por 7 dias, 5 dias do trabalho, eu vou me prejudicar, não vou ser vista da mesma forma. Não. E eu também tive essa coisa assim, não, eu não vou contar com ele, eu não vou nem botar na justiça, porque na época eu falei pra minha professora, eu tava grávida, e eu falei, não, eu vou botar na justiça, vamos virar, não sei o que. Ela, não, tu vai botar na justiça, ele tem que pagar a pensão. Eu, tá, mas eu não quero que ele pegue, daí ele, se ele pagar a pensão... Verdade, viu? Exatamente. Se ele pagar a pensão, ele vai querer pegar, eu não quero que ele pegue. Ela disse, mas ele tem que pegar, sabe? E até depois de um tempo eu disse, não tem o que fazer, é isso, né? Quando tu falou, não é propriedade, eu pensei em mim exatamente nesse momento. Então é isso, né? De ter que contar, de passar as obrigações, de mandar o tema junto pra fazer, de fazer as coisas, né? Porque eu acho que a gente quer ser super heroína, assim, né? Tipo, a gente tem essa coisa, tipo, não, eu sei que eu dou um jeito, eu peço pra minha mãe, eu dou um jeito sempre. Mas eu vou resolver. E a gente, no fim, tá gerando mais pros pais não fazerem nada também, porque a gente já não tenta nem contar, né? E eu sei muito bem como é difícil contar, mas assim, a gente tem que insistir, né? Então, tu vai pegar, tu vai fazer, tu vai passar a bola também, né? Pra gente se desprender, né? Até por essa questão de propriedade também, né? De que, tipo, tu não gosta mais do teu ex-marido, enfim, mas o teu filho é filho dele, né? E ele vai viver a vida dele, vai fazer a escolha dele, daqui a pouco também cresce e fica com tanta raiva de tu não ter
dado essa relação que ele vai, não, agora eu vou morar com meu pai. Que é aquilo que tu mais, né, detestou, Tem medo. que tu mais tem medo que aconteça, é o que ele vai fazer, né? Então, até para que ele possa conviver com o pai, ver que o pai também tem defeitos, né? Porque daí fica aquela coisa assim, o pai é ótimo, porque o pai só fica 2 dias, e a mãe que dá todas as regras, é chata, né? E a mãe fica com aquela conotação assim, a mãe é chata, mas o pai é muito legal. Então, também de dividir mais Sabe esse que peso, né? isso é uma transição do período de divórcio, acontece muito, assim, é aquele pai que deixa tudo, faz tudo, não tem regramento para dormir, não tem alimentação, Ai, mentira. não quer ir na escola, tá tudo certo, tá tudo bem. Porque a intenção é fazer a conquista, a sedução do filho. Porque Uhum. a criança precisa, né, adolescente precisa de regra, mas ele também sabe lidar com esse momento, ele sabe onde ele ganha, onde ele Claro, perde, ele sabe somos como espertos. lidar, né? Então, assim, tem que ter muito cuidado, assim, porque a gente usava um termo que era visita. Pai e mãe não visitam filhos, Aham. eles convivem. E Aham. no período de convivência, que ele pode ali, se quinzenal, iniciar na sexta e ter um término até segunda-feira de manhã para voltar à rotina escolar, é um período de obrigações também. Então, vai fazer o tema, vai talvez arrumar a mochila para de manhã na segunda, para deixar na pré-escola, ou mesmo no período já de um primeiro ano. Então, essas coisas vão acontecer, porque a intencionalidade da convivência e não visita é dar continuidade à Uhum. rotina da criança, é se inserir, é Sim. ele saber, né? Hoje nós temos a possibilidade de fazer convivência digital. Eu sempre gosto de estipular nos meus planos de convivência a convivência digital. Claro, Vai abrir a tela do celular e vai fazer o tema junto. claro, É perfeito. possível, tem-se definição, os aparelhos são fantásticos. Sim, Mas o que tu não entendeu? Vou ler para ti. sim. Me manda o teu tema. Manda Vou te- foto. Eu vou te ensinar, mas olha ali, ó, tu viu, olha ali, ó, tu viu o que tu fez de errado? Sim. Isso é participar. É, total. Claro que a gente tem que entender que esse pai vai estar com a voz dentro da tua casa, Sim. né? Mas tu cria um ambiente, porque as coisas ficam mais harmônicas, né? Claro que a gente tem muita situação de mulheres que estão em violência, então escutar a voz desse agressor é muito complicado, principalmente quando a agressão, a violência, ela é psicológica, né? É verbal. Ela é mais com a Relembra da instância, voz. relembra da voz, mas a gente cria sempre um ambiente que isso vá ficar mais protegido e vá dar essa condição. Porque a gente sempre tem que lembrar que quem vai ganhar com isso é o filho. Exato. É sempre pensar que é uma coisa que a gente já conversou também. A gente tem que pensar no melhor da criança, não é melhor pra ti, não é melhor Não, pra tu é fulano. adulto. É melhor pra criança que não pode se defender, né? Que Não tem que alguém que pode. vê os interesses Alguém tem dela. que ver os interesses dela. Aham, total. E agora chegamos nas perguntas finais. Vamos botar a tua conta do avesso. Quais são as inspirações da Gisele Grendeiro? As minhas inspirações financeiras, Ou pode ser profissionais também, pessoais. as minhas inspirações pessoais, eu já tive várias, né? Vai mudando, né? Vai mudando porque tu vai amadurecendo, né? E eu acho que aquilo que a gente conversou lá no começo, a gente vai fazendo, vai quebrando, né? E vai se reconstruindo e tu vai aprendendo, né? Mas hoje eu tenho 2 pessoas que são minhas mentoras. Eu faço mentoria de negócio com o Emerson, que é meu irmão, Uhum. né? Ele é formado em processos gerenciais, então ele me auxilia nas minhas tomadas de decisão. Então, assim, para mim ele é uma inspiração, né? Uhum. Porque ele faz essa projeção e ele faz com muita competência. E eu faço mentoria com a Aline também, que a Aline também é minha mentora, nessa coisa de criar hábito, de tu delegar, né, o teu negócio Show. para ter qualidade de vida, tu tem que delegar. E isso não vai fazer com que o teu negócio vai perder a personalidade, pelo contrário, tu vai dar a tua personalidade para outras pessoas, né? Uhum. Então, Show. assim, para mim, hoje são 2 pessoas essenciais, assim, né? Tive a Ana também, que me ajudou muito. Eu fiz um trabalho todo de oratória com ela, né? Para me auxiliar também. É. Você Foi fala muito bem. Eu é. preciso Ela é melhorar. maravilhosa. A Ana te indico, depois te passo o contato dela. Obrigada. Ela é maravilhosa porque ela te dá isso, né? Ela te dá a projeção de postura, de tom de voz. Então, são pessoas que hoje, dentro do meu negócio, e tu leva para a vida. Claro. Sabe, são pessoas que te influenciam para a vida, então acaba que também elas são, sim, pessoas Inspirações. importantes. Aham. E o que é ter uma vida bem-sucedida pra ti? Equilíbrio. Equilíbrio. E é muito difícil. Difícil. É muito difícil. E é muito difícil também tu não te punir, né? Porque a família cobra, o cliente cobra, o teu negócio cobra, né? Tempo, dedicação, coisas novas.
E eu digo assim, não é porque o meu escritório é de advocacia que eu não vou a palestras de empreendedorismo, né? O meu foco são mulheres, né? Eu sou expert em divórcio feminino, então onde tem mulher eu estou. Uhum. E isso faz com que eu tenha que me desprender numa sexta-feira de noite, num sábado o dia inteiro, de sexta a domingo, porque isso é em função do meu negócio, mas eu também entendo que hoje é em função do meu crescimento. Do teu propósito também, né? Muito! Faz todo sentido para mim estar com outras mulheres, sabe? Então isso faz com que também tu te desequilibre às vezes. Uhum. Mas tu tem que aprender que às vezes tu não vai poder fazer tudo e tá tudo certo. Equilíbrio, então. Concordo comigo. E que gasto para ti é inegociável? Eu acho que é quando tem momentos de comemoração. Né? Eu tô muito na meta de viajar, então, assim, as minhas metas é viajar. Eu até vi o teu maravilhoso, né? Dar essa noção, assim, de o quanto, às vezes, tu tem a potência de fazer e que não é inalcançável. Sim. É uma questão de planejar, de planejamento aqui hoje. Tudo é planejamento, né? Porque para te alcançar algo que tu tem como meta para ti, que tu entenda que tu é merecedor, tu tem que ter planejamento. Com certeza. E aí tu tem que sair do momento de escassez, né? Sim. E tem que ter sacrifícios também, mas tá tudo certo, porque eu acho que isso faz parte do crescimento pessoal de cada um. Uhum. Viagem eu acho que é uma indenização emocional, né? Ai, sim. É memória afetiva, eu sempre digo assim, às vezes tu não tem um tempo gigantesco para desfrutar da companhia de alguém, mas tu tem tempo de qualidade, Uhum. né? E isso também faz a diferença para quem tu gera e para tua própria memória afetiva. Assim. Ah, com certeza. Eu não consigo. Muitas profissões não têm esse poder de tirar 15 dias de férias ou 20 dias de férias. Desde que eu não sou CLT, eu não tenho mais esse tempo, né? Mas às vezes é um feriadão, 3 dias, 4 dias. Mas escapadas. Semana, É umas escapadas. Sábado para domingo, às vezes, né? Mas já dá um ânimo, assim, pra dizer, ó, não tô só trabalhando, eu tô vivendo também, né? Uhum. E qual que é o teu mimimi? Aquele gasto que a gente fala, mimimi. Eu sou muito organizadinha, né? Eu sou virginiana, sou muito organizadinha. Adoro virginiana. Muito organizada. Então, assim, pra mim tudo é planejar. Então, quando eu tenho um mimimi, assim, mais caro, é porque eu planejei pra conquistar. Mas, assim, coisas, assim, básicas que eu não abro mão de fazer minha unha. Sabe? De me arrumar de manhã com calma. Eu entendi que não adianta eu estar às 7 da manhã dentro do escritório e fazer essa coisa de trabalho e trabalhar 12, 14 horas, que não é isso que vai fazer a virada do meu negócio. É eu estar de forma integral e ter qualidade no ambiente. Né? Claro que às vezes tem os percalços ali que tu tem que reorganizar a rota, mas eu volto para ela de novo. Sim. Né? Então, assim, eu acho que tem qualidade de vida também. Eu botei um hábito na minha vida faz alguns meses, com o auxílio da Aline, que é fazer academia pela manhã. Ah, sim, deve ser maravilhoso. E aí é o meu momento, né? Às vezes, quando eu tô muito atarefada, eu fujo da academia, mas eu volto. É o voltar também. Acho que é importante. Acho que é tudo isso, né? Às vezes a gente não consegue manter uma constância 100%, mas é saber pra onde que tu tem que fazer, o que tu tem que fazer naquele momento, né? É. Com certeza. E qual gasto que tu tens que te deixa mais triste, assim, inconformada de ter que pagar? Sabe, por exemplo, eu odeio pagar estacionamento, assim, principalmente quando é na rua. Tu acha injusto? Acho injusto, que o lugar deveria ser público. Porque eu penso assim, tu paga, mas ninguém tá cuidando, né? Até o estacionamento fechado, talvez exista alguma, né? Aconteceu alguma coisa, tem uma negociação, mas na rua, não, se alguém bater, foi, né? Sim, é. Talvez estacionamento seja uma coisa que me incomode, assim, mas também eu vejo que é necessário porque você tem que ter outra atividade. Mas uma coisa que me incomoda, eu acho que é pagar impostos, assim, sobre as suas movimentações financeiras. Ai, IOF. Pra quê? Tem todo um argumento da existência do tributo, tá? Não estamos questionando isso. Não está questionando. É o que tu fica triste de pagar, não importa se... Porque tu já chegou ali, tu já pagou um tributo, né? Eu sou pessoa jurídica, já paguei um tributo para estar com o valor ali, e aí eu faço movimentação, eu pago ele de novo. Pago, não. E resgato o investimento, Paga de novo. Não, realmente, isso é de se inconformar mesmo. E qual tu acha que é o teu maior custo pessoal no mês, assim? Pessoal, eu acho que talvez na minha casa hoje seja a alimentação. A alimentação tá muito cara, né? Na minha casa também. Somos 4 adultos, né?
Todo Sim. mundo come, tem o hábito de levar comida, faz comida em casa, né, por uma questão de saúde e tal. Então, o nosso custo é alto, É, a nessa alimentação. alimentação também. É. Tá muito caro também, né? Sim, E qual tipo de investimento tu acha interessante, assim, se tu faz um investimento financeiro, né? eu faço. Eu faço. Eu tenho uma gerente, eu uso o XP hoje, Uhum, então ela faz as minhas movimentações e me auxilia, né. Mas eu tenho CDB, eu tenho, fundo misto, né. uhum, Então ela me auxilia, porque uma coisa interessante, daí eu vou me direcionar, assim, para esse público feminino. Nós temos que nos organizar financeiramente. A vida financeira, ela é muito importante. Ela é fundamental, né. sim, Porque hoje tem várias ferramentas, vários tipos de investimentos, tu pode investir com muito pouco muito pouco, e a rentabilidade é muito atrativa, né. Essa coisa da poupança é um investimento pobre, assim, no sentido de rentabilidade, né. total. E aí tem outras ferramentas que tu pode fazer, né, então eu acho que tem que se aparelhar. Se tu não tem conhecimento, procura quem tem, Uhum, para te auxiliar, né, para que sim, o teu dinheiro gere dinheiro, porque dinheiro tem que gerar dinheiro para gerar conforto, total. e tu poder usufruir dele. É. É, o Tesouro Selic é um exemplo, né? Tu com cento e poucos reais, R$ 170, tu compra uma cota já do Tesouro, que é um investimento que rende muito mais que a poupança, tu pode tirar qualquer horário, em horário útil, né? Sem uma taxa, sem perda de rentabilidade. Então, existem muitas outras opções, né? Do que a poupança. A poupança ela é uma coisa muito enraizada, assim, que tu pensa, talvez nos teus pais, nos teus avós, tu pensa, eles falavam em poupança, e aí traz, às vezes, também essa Uhum. memória, né? E aí a crença que a gente É. falou sobre como é que tu entendeu o dinheiro na vida, Uhum. entendeu poupança, hoje tem outras ferramentas, né, fantásticas de investimento, e tu tem que usufruir. Com certeza. E aí, aproveitando o gancho, agora no início de novembro eu vou fazer um vídeo completo no YouTube sobre vários tipos de investimentos. Vai ser uma aula gratuita, então as mulheres precisam se preparar, os homens também, mas as mulheres às vezes estão numa fragilidade maior, geralmente em casamentos também. Uhum. Então precisam se organizar, então vão assistir esse vídeo, depois no canal eu vou postar o link, né? Então fiquem de olho nisso. Como a doutora falou, se não sabe, a gente tem que procurar formas de aprender, né? Então eu também não sabia em algum momento e também fui atrás de aprender, tanto que criei o canal para também compartilhar um pouco disso, né? Que é um dos objetivos desse canal, trazer pessoas também que conseguem nos trazer muito conhecimento, que nem nos trouxe hoje, né? Então chegamos ao fim. E eu queria te agradecer muito por estar aqui. Aprendi muitas coisas e eu tenho certeza que o pessoal também vai curtir, vai compartilhar, vai comentar, vai aprender bastante, né? E qual que é o teu arroba pra no Instagram, pro pessoal te acompanhar? É Gisele Grendene, advogada, me sigam, nós podemos trocar informações, podemos dar continuidade também ao que nós estamos falando aqui a respeito de divórcio, partilha, como fazer, como se organizar. Planejar é a ferramenta hoje no direito de família. Perfeito. E a doutora posta muitos vídeos explicando vários conteúdos, eu sigo ela, já assisti, já tirei muitas dúvidas. Dúvidas que eu sabia que eu nem sabia que eu tinha, que eu já criei ali, já me respondeu também. Então, agradecer ao pessoal, compartilhem esse vídeo, comentem. Se tiver alguma dúvida também pode comentar aqui no vídeo, que a gente vai estar respondendo, se precisar do auxílio do telefone, dirigir, tá bom? Então, muito obrigado mais Eu uma que vez. agradeço. Foi um prazer estar aqui. Espero contribuir com conhecimento, tirar algumas pessoas de talvez uma ignorância temporária que possam agora ter ferramentas para tomar uma melhor decisão. Com certeza. Obrigada, gente. Tchau.